Eu posso falar que o seu tipo de fissura é uma fissura que não é tão visível assim? É uma fissura não tão comum como das outras pessoas, porque a minha é uma fissura oculta, que é tudo por dentro pelo céu da boca. Então, foi no quarto que o médico já detectou logo, já comunicou até o meu pai e minha mãe que eu tinha fissura, que eles descobriram, aí eu comecei a fazer o tratamento com a fono, muito novo, e fiz uma cirurgia, inclusive, que foi do tumor da língua, e ainda descobri ainda mais a fundo, mas eu ainda não tinha realizado nenhuma cirurgia além dela. Fala para mim, quais foram as consequências que você lembra ou que você já ouviu a sua mãe falar por você ter a fissura submucosa? Porque às vezes a gente acha que é só a questão da voz. Antes de me alimentar, porque era difícil, porque eu não queria comer nada, porque só sentia incômodo. Então, era meio complicado, porque a comida saía pelo nariz, eu me entalava. Então, era muito difícil de eu querer comer alguma coisa. Eu até tomei vitamina pra engordar. Então, Sim. foi muito complicado para querer comer de verdade. Até sorvete, quando eu tomava nessa época, que eu já fazia tratamento, até incomodava. Eu até chorava porque era uma dor insuportável. Foi muito desconfortável, não só fisicamente, mas também, acredito, para minha mãe mentalmente, né? Já grandinho, com quase 8 ou 9 anos, mais ou menos, eu descobri que o menino já começou a zoar comigo, imitando uma voz diferente, que eu falei, oxente, como assim? Eu não falo desse jeito. Foi aí que eu descobri que eu era diferente de todo mundo, e eu comecei a ficar mais na minha nessa época, de escola, porque eu não tinha medo de falar, seja com o professor, seja com colegas meus, porque eu tinha medo da pessoa fazerem bullying comigo. Sim, porque eu tinha muita vergonha do povo me zoar nessa época. Eu até sentava no fundo, porque eu não queria aparecer pra ninguém olhar pra mim e me perguntar alguma coisa, seja professor, seja diretor. Porque eu tinha muita vergonha de falar alto, ou até mesmo chegar na frente para apresentar um trabalho, porque era muito difícil. Porque não Nossa, era fala, vergonha, fala. era medo de me expressar, porque eu não sabia. Eu me achava diferente de todo mundo. Foi em setembro, dia 3. É uma foto que Uau. mostra não só coragem, mas também de deixar algo para outras pessoas, como conhecimento na medicina, mas também como trazer uma superação para mim. E eu acho que a gente que é fissurado, a gente quer a voz igual a todo mundo. Então, É, eu ainda busco isso ainda. Então, ainda tenho mais 3 cirurgias ainda para realizar. Então, sim. é algo que ainda vou continuar buscando, porque não só para mim, mas também para poder agregar às outras pessoas. Não, por que que demorou tanto assim? Você esperou 20 anos da sua vida para fazer a primeira cirurgia de fato do palato, para a reconstrução dele. Por quê? Como é algo muito novo, essa cirurgia que nem muita gente tem, inclusive no hospital, eu sou o único que tem essa fissura oculta. Então, é muito complicado eles saberem, porque é tudo por dentro. Não dá pra ver quase nada. Então, eles ficaram olhando, tirando foto, vixe, eu não aguentava mais tanta foto. Aí, eles tiveram a decisão, lá pro meio do ano, pode fazer cirurgia? Aí eu falei, cirurgia? Eu acho que, como assim? Eu não sabia de nada, então falei, bora, né? Simbora, meu povo! Vocês estão prontos para mais uma história hoje? Uma história daquelas recheada de surpresa, recheada de informação e, claro, que de muita superação. Então, hoje vai ser uma conexão entre a Bahia e Sergipe. Sim, ele é um sergipano que ele chegou assim do nada no meu canal e falou assim: olha, eu quero falar sobre a minha história. Eu acho isso um ato de coragem e pessoas assim autênticas e verdadeiras e assim, eu já me chama a minha atenção. Eu falei, cara, eu quero falar com esse cara. Vamos lá, seja muito bem-vindo, Igor, ao Fissurada Pode. Muito obrigado, Rita, pelo convite, mais uma vez. Boa tarde a todos. Então, queria compartilhar muito essa história porque foi você que me incentivou a acompanhar um bocado de história, seja no Instagram, seja no YouTube.
porque é muita informação muito boa. Perfeito. Olha, as pessoas, Igor, podem estar chegando agora no canal, na nossa história aqui juntos, estão assim se questionando, mas afinal de contas, o que que o Igor é? Veja, será que ele é profissional da área de saúde? Fissurado labial, ele não é. Já estamos vendo que você não tem fissura labial. Mas afinal de contas, o que que o Igor se, por que que o Igor se identificou com o meu podcast, com as nossas histórias de pessoas que nasceram com fissura lábio-palatina, que acompanha aí os profissionais falando suas experiências nessa área. Diga pra gente, a fissura, ela nem sempre é o que parece ser? Eu acho que eu estou transmitindo mais ou menos aí. Eu posso falar que o seu tipo de fissura é uma fissura que não é tão visível assim? É uma fissura não tão comum como das outras pessoas, porque a minha é uma fissura oculta, que é tudo por dentro pelo céu da boca. Então, muita gente não sabe e até se questiona porque eu falo completamente bem e não tem nada mostrando, como vocês podem ver. E eu decidi entrar nesse caminho através do podcast seu para contar um pouquinho do que eu faço e o que eu defendo. Perfeito, Igor. A gente que nasce com fissura labial e palatina, a gente sempre, pelo menos assim, eu achava isso, né? Que a nascer somente com a fissura oculta ou a fissura interna, né, do palato, do céu da boca, ela seria mais simples, porque não sofreria bullying por causa da sua imagem, porque você não tem cicatriz no lábio e tal. Mas fala para mim, desde quando você nasceu, vamos fazer uma retrospectiva para quem está nos ouvindo agora, como foi a chegada do Igor com uma fissura oculta, ou seja, no céu da boca, né? O céu da boca não foi totalmente formado como esperado. E primeiro a reação, como foi que a sua mãe soube? Foi imediatamente após o parto? Ou foi anos depois, para que quem passe ou esteja passando por isso agora se identifique com a sua história e fale, tem a ver comigo também. Por favor. Foi após o parto, que o médico já detectou logo, já comunicou até o meu pai e minha mãe que eu tinha fissura, só que não era algo comum, como nos outros casos. Aí já encaminharam para o hospital daqui, de Aracaju, que se chama São José, que é um dos principais daqui de Aracaju. Foi aí que eles descobriram, aí eu comecei a fazer o tratamento com a fono, muito novo, e fiz uma cirurgia, inclusive, que foi do tumor da língua, que ainda descobri ainda mais a fundo, mas eu ainda não tinha realizado nenhuma cirurgia além dela, e Ok. foi após de longos anos que eu fiz 2 cirurgias esse ano. Calma, calma, calma. Segura a ansiedade aí. Primeiro, vamos falar para o pessoal que está nos assistindo nesse momento o seguinte. Eu peguei uma informação aqui que a fissura de palato submucosa ela é um tipo de má formação congênita, como a gente fala, da má formação, ou seja, ali no processo embrionário, né, onde a gente está se formando, ele não é fechado totalmente, e ele pode estar associado à fissura labial, que não é o caso do Igor, e ou outras síndromes, tá? A incidência dela, ou seja, qual que é a recorrência, qual que é, vamos dizer assim, comum, a quantidade de vezes, mas a probabilidade, vamos colocar aqui, de acontecer. Então, a cada uma pessoa nascida, a cada 2.500 bebês nascidos, um nasce com esse tipo de fissura. Aí já trazendo um pouquinho para o meu caso, Igor, a cada 600 bebês, né? A cada 600 nascimentos, aproximadamente aí, um é com fissura lábio-palatina. Então, você vê que o seu caso, como reforçando o que você falou, é realmente mais raro, já não é tão comum assim.
Então, eu imagino para a tua família o quanto foi desafiador ter que lidar com você. Vamos, antes da gente falar agora, da sua situação agora, fala para mim, quais foram as consequências que você lembra ou que você já ouviu a sua mãe falar por você ter a fissura submucosa? Porque, às vezes, a gente acha que é só a questão da voz. Ah, é porque tem a voz anasalada, porque há o escape, né, dessa voz para o nariz, porque não há um fechamento ali total e tal. Mas eu sei que não é só isso. Conta uma experiência, assim, de dificuldades funcionais aí por ter o palato lá no fundo, que eu já vou mostrar a imagem do palato. Obrigada, viu, Igor, por você romper a sua vergonha e abrir a boca para a gente mostrar. Agora, enquanto você vai falar, eu vou mostrar você como você era pequeno, né? Quando você era pequenininho ali, você me fala a idade que você tinha. Vamos lá, qual foi a dificuldade que sua mãe relata que você passou? O problema era de me alimentar, porque era difícil, porque eu não queria comer nada, porque só sentia incômodo. Então, era meio complicado, porque a comida saía pelo nariz, eu me entalava. Então, era muito difícil de eu querer comer alguma coisa. Aí o povo empurrava. Eu até tomei vitamina para engordar. Então, Sim, foi muito complicado para querer comer de verdade. Porque era um incômodo, eu sentia que era complicado. E eu tinha 2 anos e eu não queria comer nada, porque incomodava minha vida toda. Então, para mim, eu tive que tomar vitamina e depois disso fui engordando aos pouquinhos, criando um apetite e ficou melhorando, né, aos poucos, para eu poder comer como eu como hoje. Então, nessa época era muito difícil querer comer alguma coisa. quantos anos você tinha aí nessa foto, Igor? Conta aí pra gente. Eu tinha 2, quase 3 anos nessa foto. Então, E é mais ou menos nessa fase que você está dizendo aí, sobre a dificuldade. Então, você teve dificuldade de ganhar peso, né? Você teve, provavelmente você teve baixa de vitaminas, porque como você não conseguia se alimentar de forma adequada, né? Por causa do desconforto, acredito que seja desconfortante, né? Essa coisa do nariz. Eu lembro um pouco quando eu escovava o dente, mesmo fazendo a cirurgia do palato, que eu fiquei com fístula, um buraquinho lá no céu da boca, quando eu ia escovar o dente, quando me abaixava, aí eu sentia escorrer pelo meu nariz a água do escovar do dente ali, né? Então, eu lembro disso, mas não lembro exatamente dessa dificuldade da alimentação que você no meu trouxe caso, aí. até sorvete, quando eu tomava nessa época, que eu já fazia tratamento, até incomodava. Eu até chorava porque era uma dor insuportável nessa época. Foi aí que eu ainda fiz essa cirurgia do tumor da língua, porque poderia gerar um câncer. Então, para mim foi um momento que foi muito desconfortável, não só fisicamente, mas também acredito para minha mãe mentalmente, né? É, ô Igor, e você chegava a se questionar, você chegou a questionar, mãe, por que você se sentiu diferente em algum momento na escola para lanchar ao lado dos colegas? Qual foi o momento que você percebeu, opa, eu não sou igual ao meu pai, não sou igual à minha mãe, não sou igual aos meus primos, sei lá. Foi já grandinho, com quase 8 ou 9 anos, mais ou menos, eu descobri que o menino já começou a zoar comigo, imitando uma voz diferente, que eu falei, oxente, como assim? Eu não falo desse jeito. Aí ele tem, mano. Aí eu fiquei sem acreditar, contei pra minha mãe e tudo, mas eu sabia, mas não sabia perfeitamente o que eu era antigamente. Foi aí que eu descobri que eu era diferente de todo mundo. E eu comecei a ficar mais na minha nessa época de escola, porque eu tinha medo de falar, seja com o professor, seja com colegas meus, porque eu tinha medo das pessoas fazerem bullying comigo. Entendi, entendi. Ô, Igor, então eu posso dizer também
que o seu aprendizado ele foi afetado pela sua fissura oculta? Sim, porque eu tinha muita vergonha do povo me zoar nessa época. Eu até sentava no fundo, porque eu não queria aparecer para ninguém olhar para mim e me perguntar alguma coisa, seja professor, seja diretor. Eu tinha muita vergonha de falar alto, ou até mesmo chegar na frente para apresentar um trabalho, porque era muito difícil. Porque não Nossa, e o... era Fala, vergonha, fala. era medo de me expressar, porque eu não sabia. Eu me achava diferente de todo mundo. Ô, Igor, você sabe que a gente tem uma similaridade aí de histórias? Eu também era essa que sentava no fundo ali, tinha muita vergonha. A minha voz foi muito zoada, né? Como fala, repetida. E o que você falou é uma coisa muito comum mesmo, tá? Quando a gente ouve a nossa voz, como a gente está falando aqui agora, ela é diferente da voz que as pessoas ouvem. Por quê? Tem a nossa caixa craniana aqui. Então, a nossa caixa craniana, que é a nossa cabeça, ela acaba distorcendo a nossa voz. Então, Correto. toda voz, toda vez que alguém fazia um bullying com a minha voz, eu também não me reconhecia. Eu também falava assim, tá falando, mas eu não falo assim, mãe. Quantas vezes eu chegava para a mãe e falava, mãe, eu não falo assim desse jeito. Aí Eu, minha tô, mãe, eu acho que talvez eu tomei até um susto, sem acreditar. Porque E naquela época, quando eu era pequena, tinha gravação, né? Aqueles fita cassete. E aí eu comecei a fazer gravações minhas. Ali foi terrível, eu entrava em choque. Eu falei, mas como assim? Não é essa voz que eu ouço. E depois do podcast que eu descobri que realmente isso é muito comum entre nós fissurados, que a gente acha que a voz que estão fazendo não é nossa, mas é a nossa voz, sim. É a voz que a gente coloca ela para fora ali, né? Coloca para fora e que as pessoas ouvem. Só que a gente ouve diferente, na verdade. Então, a voz real é aquela voz que a gente bota para gravar o áudio e a gente fala, e a gente ouve. Então, é aquela voz mesmo. Essa foto aqui, Igor, explica nessa foto aqui para gente. Então, essa esse é o seu tipo de fissura, então? é uma fissura oculta que foi esse ano, com uma hora antes da cirurgia, que eles viram lá que tinha que fazer duas cirurgias no mesmo dia, que eles decidiram de última hora, porque era Tá. para fechar e diminuir o espaço, só que eles viram lá que eu não tinha uva. Aí eles decidiram reconstruir não só o céu da boca, mas também a úvula. Entendi. Atualmente, Igor, você usa algo no céu da boca para falar ou você já fez uso de algum, vamos dizer assim, algum artifício, alguma placa? Conta aí pra gente. No meu caso, nunca precisou. Sempre precisou, foi mais da parte da fono. Mas Ah, era todo mês indo, mas eu falei, rapaz, isso aqui não é pra mim. Eu não me encaixo nisso, porque eu não me aceitava. Eu falava, não, minha voz tá tranquila. Aí eu, como já, né, com 21 anos, já tem internet e tudo, né? Eu falei, não, vou aprender aqui e vou melhorando a minha voz e escondendo o que eu tenho, que é da fissura. Aí eu ficava todo dia, fiquei aprendendo aos poucos. entendi. Ô, Igor, você pode considerar que você teve uma. Você levou com você aí consequências da fissura, de ser diferente, de ter uma anatomia diferente do seu céu da boca, que consequentemente sua alimentação foi afetada, né? Sua parte alimentar ali, que a sua voz foi afetada. Você acredita que essa situação ela acabou refletindo nas relações humanas, como você falou na escola, você já era mais introspectivo, já era do cantinho, já não queria interagir tanto. Você acha, sendo muito sincero, para quem está aqui nos ouvindo e está exatamente nessa situação que é a sua, que aí eu quero partir para lá para a cirurgia, a importância dela na sua vida e tal, esse momento épico, né? Esse momento que você vê, você tem quantos anos hoje? 21. 21. Então foram 20.
anos longos aí até essa primeira cirurgia no céu da boca. Mas eu não vou falar sobre isso agora, tá? A gente vai falar sobre as consequências na vida real, no seu dia a dia, né? Para encontrar emprego, para se relacionar, para namorar, para chegar numa pessoa. Conta para mim se isso ou é coisa da minha cabeça, eu estou viajando. Na parte de amizade, sempre foi muito complicado, porque antigamente eu não tinha celular para interagir com outras pessoas, então eu não sabia lidar com a fissura de comunicar e tudo. E naquela época era muito difícil, porque tudo era bullying, então era eu fazer ou deixar o povo me zoar, então eu sempre mudava. Então eu não tinha muitas amizades assim na rua, sempre fiquei muito em casa, no computador. Então, para mim, a parte de amizade na parte da juventude nunca tive muito, era só meus primos e minha família toda. Posso te fazer uma pergunta? Você já se sentiu muito sozinho durante a sua adolescência? Você olhar para os lados e não ver ninguém para conversar, para trocar uma ideia, para, sei lá, falar bobagens, como a gente gosta. Nós, quando somos adolescentes, até adulto a gente gosta de falar bobagem, não é mesmo? Você já se sentiu muito sozinho? Pior que eu já me senti muito sozinho, mas a gente tem que enfrentar, né? Mas só fui ter amizade mesmo, só foi no ensino médio, que o povo respeitava, fui até líder do colégio, fui jovem protagonista. Foi onde eu me encontrei que eu poderia ser capaz de qualquer coisa, independente da minha fissura. Então, foi a melhor fase que eu já tive na minha vida, foi no ensino médio. Porque conheci pessoas incríveis que até hoje eu tenho contato. Que eles até me ajudaram a falar, não, Igor, não ligue pra isso não, você é perfeito aí, ó. Você tem 2 braços e 2 mãos, tem tudo, pô. Não se preocupe com isso não. E eu admiro você e que você continue crescendo, foi. Eu falei, pô, velho, vou levar essa pessoa pra minha vida toda. E até hoje somos amigos. Porque foram elas que fizeram definir meu caminho. Ô, Igor, e para você ter o seu primeiro relacionamento, vamos dizer assim, você em algum momento precisou explicar para né, a pessoa que você estava ali se envolvendo a sua fissura? Você já foi questionado por isso nesse tipo de relacionamento ou isso passou batido? Comecei a namorar com 14 anos, então eu já sabia disfarçar um pouquinho da minha voz, né? E também já tinha WhatsApp, então eu só dava mais em cima das garotas através do WhatsApp. Ou pedia um amigo meu, uma amiga minha, ei, pega o número de fulana. Aí pronto. Então, sempre foi mais virtualmente, não foi presencialmente. Mas e quando foi presencialmente, foi necessário ter que explicar, olha, então, alguém questionou, sua voz é diferente, ou alguma coisa assim, ou não? Ou nunca aconteceu, não precisou você se explicar em nenhum momento sobre isso? Então, elas nunca souberam e nunca perceberam nada. Então, eu sempre passei batido. Então, pra mim foi muito tranquilo isso. Então, eu acredito que essa parte mais, vamos dizer assim, mais pesada aconteceu na infância, né? Quando você começou ali na pré-adolescência e em diante, como você mesmo falou, você começou a criar estratégias para melhorar a sua voz, não é isso? Você tem alguns recursos, você acabou. Como é isso? Fazer um recurso para melhorar a voz? Você se adaptou? Como é que é isso? Porque antigamente eu falava muito rápido, aí mostrava, era muito visível. Então, eu percebi isso, eu gravava áudio no WhatsApp e ficava, botava o fone pra saber se estava bom ou estava ruim. Aí assistia vídeo do YouTube também, para aprimorar, então eu soube disfarçar sempre. E nem mandava Perfeito. áudio. Eu nunca mandava áudio para ninguém, porque eu tinha medo. Cara, eu tinha muita dificuldade de mandar áudio. Até hoje eu tenho uns resquícios, assim, sabe? Foram tantos anos mandando textão, sabe aqueles textão que você demora meia hora para digitar e apaga e bota de novo? Ai, meu Deus. Mais fácil. Aí hoje eu já mando áudio, claro, e tal, mas eu viro e mexo assim, eu falo,
Não tô mandando áudio, eu tô fazendo um textão. Não, eu tenho que mandar áudio, aí eu mando áudio. Sim, até hoje em dia, até de ouvir minha voz no próprio áudio. É algo que Ah, ainda não consegui desbloquear ele. ah, eu já tive que desbloquear por causa da internet, né? Então, de tanto ouvir eu falar, fazendo history, fazendo podcast, então agora a minha voz eu já tenho eu vou dizer assim, a minha relação com a minha voz já está mais próxima, eu já sinto quando eu dou umas escorregadas, quando a voz sai meio assim, sabe? Tipo isso aí você falou, quando eu falo rápido demais, pronto, aí saiu tudo errado e tal. Porque tem que ter técnica, né? Então, senão o negócio sai, né, daquele jeito que a gente não quer, e as fonos também ficam malucas com a gente, né? Mas vamos lá. Eu vou compartilhar uma foto agora para todo mundo ver, tanto quem está nos assistindo, né, através do Spotify, do YouTube, uma foto, e eu quero muito que você explique para a gente qual o significado dessa foto para você. Qual que é o simbolismo dessa foto aí? Primeiro você vai falar para a gente devagar, você não precisa falar tudo de uma vez, não. Onde é esse local aí? E quando foi? Esse aí foi no Hospital São José, foi em setembro, dia 3. É uma foto Uau! que mostra não só coragem, mas também de deixar algo para outras pessoas, como conhecimento na medicina, mas também como trazer uma superação para mim. E eu acho que a gente que é fissurado, a gente quer a voz igual a todo mundo. Então, É, eu ainda busco isso ainda. Então, ainda tenho mais 3 cirurgias ainda para realizar. Então, sim, é algo que ainda vou continuar buscando, porque não só para mim, mas também para poder agregar as outras pessoas. Então, para mim é uma super. maravilha. Estava até nervoso nesse dia, não consegui dormir. Ah, claro, claro. Foi a primeira cirurgia consciente, assim, eu acho que a cirurgia que você fez do tumor, para retirada ali do tumor da língua, eu acho que você era criança, talvez, você lembra Né? dessa fase? Não? Era muito novo. Tá vendo? Então é natural, assim, eu com a sua idade, eu já estava terminando minha jornada das cirurgias, já tinha feito muitas cirurgias, mais de 10 cirurgias, então eu já estava meio que acostumada. Eu me lembro quantas vezes eu que dava força à minha mãe começava a chorar quando a gente se despedia ali da sala de anestesia, né, pré-anestésica, e eu seguia lá pelo corredor gelado para o centro cirúrgico, e minha mãe chorando, ai, minha filha, mãe! E eu não entendia por que ela chorava, porque eu sei que ao entrar naquela sala, eu iria sair diferente, eu ia sair mais bonita, eu ia me aceitar mais um pouquinho, né? Então, era isso que eu colocava na minha cabeça para não sofrer. Você Quando foi acompanhado? foi com Quem foi com você? minha mãe, meus tios, e Que minha filha legal. estava bem tranquila, minha mãe também. Minha tia, ela estava um pouquinho nervosa. Minha prima que mandou mensagem de mim. Não, não faça cirurgia não, se tá perfeita, não precisa disso. Oh, Mas gente. eu preciso Oh, fazer isso. Eu preciso porque eu quero estar bem comigo mesmo, mas também isso. ajudar outras pessoas. Então, para mim, era o que importava naquele momento. Igor, assim, e qual que é Não, por que demorou tanto assim? Você esperou 20 anos da sua vida para fazer a primeira cirurgia de fato do palato, para a reconstrução dele. Por quê? Como é algo muito novo, essa cirurgia que nem muita gente tem, inclusive no hospital, eu sou o único que tem essa fissura oculta. Então, é muito complicado eles saberem, porque é tudo por dentro. Não dá para ver quase nada. Então, eles ficaram olhando, tirando foto, vixe, eu não aguentava mais tanta foto. Aí, eles tiveram a decisão, lá pro meio do ano, bora fazer cirurgia. Aí eu falei, cirurgia? Oxe, como assim? Eu não sabia de nada, então falei, bora, né? Aí eu pensei que ia ser muito rapidinho, mas eles
ficaram lá, fizeram alguns testezinhos, né, botando a mão lá para ver a profundidade. Aí eles falaram assim: "Então, vamos lá, tem uma cirurgia para você", mas nem sabia que ia ter cirurgia futuramente, então tá tudo acontecendo muito rápido, então é um monte de sentimento, então para mim tá sendo incrível e estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso, que é necessário. Uau! E sabe, e qual que é a sua mensagem hoje? Eu vejo que, por mais que você seja o único, você já conheceu alguém com fissura oculta? Assim, de bater papo, de trocar experiência, você já conversou? No hospital que eu tô, eu não tenho nenhum amigo que tenha essa fissura oculta, só tenho leporino, palatina. Então, foi aí que eu falei: "Poxa, ainda sou o único nisso". Então, Uau! pra mim, ainda me dá algo especial, mas também uma tristeza, porque eu tô sozinho nessa, então eu não tenho Mas sonhos ainda, assim, Mas concretos. eu tenho fé que depois desse podcast você vai encontrar uma pessoa igual a você, vocês vão trocar experiências, mas eu posso olhar por um lado bom, eu posso olhar por um Sim, lado positivo da coisa. com O certeza. lado positivo foi que nós fissurados, e eu me incluo nessa, porque você é uma pessoa muito querida. Quando você chegou na minha vida, você trouxe luz, você trouxe esperava, de verdade. São poucas as pessoas fissuradas que se conectam tanto comigo, se conectou comigo, com o meu projeto, com o meu trabalho, que vê tanto significado nele como você. Então, eu queria aproveitar esse momento, a gente já está acabando, já está indo para o finalzinho, e eu quero dizer isso para você. O quanto que eu sei que é ruim ser único, né? Mas de qualquer forma, a vida, Deus trouxe você para nossa causa. Porque eu sei que você não faz bem somente para mim, enquanto apresentadora de um podcast único também, né? Eu sou única nessa podosfera aqui, sendo fissurada, claro, e encontrar você e ver o seu trabalho, o que você faz para as pessoas fissuradas, né? Você tem trazido pessoas fissuradas, né, para o podcast, porque você está lado a lado com elas. Fala um pouquinho do seu trabalho, fala um exemplo que no nosso bate-papo você falou para mim. Eu achei tão lindo, Igor, tão lindo que você encontrou uma pessoa com fissura lábio-palatina, que apesar de não ser a mesma que a sua, mas você se identificou, vocês se identificaram e você. Ah, não, fala o resto, você fala aí. Foi através de um grupo no WhatsApp que era dos médicos e os pacientes. Aí ela contando um pouquinho da história dela, que ela tinha depressão, o nome dela é Renata, quero até mandar um abraço pra ela, mas ela tinha depressão, ansiedade, até medo de falar sobre isso. Eu falei: vou criar um grupo só dos pacientes para ajudar não só a mim, mas também outras pessoas a se conectar. Foi aí que ela me contou um pouco da história dela, dos bullying, então não quero entrar muito em detalhe, porque é algo muito pessoal dela, mas Não, não, eu quero que você conte a injeção de ânimo que você deu para ela e depois dessa injeção de ânimo que ela eu, seguiu. eu falei pra ela: ó, você não é diferente de ninguém, você é capaz, você tem um sonho, você vai atrás, não tenha medo de nada, porque você não é diferente. Então, continue persistindo, estudando, trabalhando, porque até então ela tinha medo de trabalhar. Aí eu falei: ó, meu caso, eu trabalho, outras pessoas de lá também trabalham, por que você não pode trabalhar? Você não é diferente de ninguém. E até um dia desse ela me agradeceu, porque ela vai começar a trabalhar já. Então, é um prazer fazer isso nessa pessoa, porque é uma área que onde eu me encontrei também no hospital, que é serviço social. Então, eu estou estudando, estou Sim, quase concluindo o uau. curso de assistente social. Então, Parabéns, Igor, parabéns, viu? e eu quero continuar ali. E se eu puder trabalhar lá no hospital, melhor ainda, porque eu sei.
que lá você é acolhido, mas também você tem inspiração para outras pessoas. E ajudar também. É verdade. É aquela mensagem que a gente deixa através da nossa história, do nosso viver mesmo, dizer assim, ó, tá vendo? Através da minha limitação, a minha limitação não foi o suficiente para me fazer parar os meus sonhos. Eu sou uma pessoa como outra qualquer, tenho sentimentos, né? Tenho sonhos, tenho aspirações, e não é uma circunstância, né? E mesmo assim, e também parabenizar pela coragem. Se fosse talvez uma outra pessoa, não teria entrado na sala de cirurgia. Fazer cirurgia não é fácil, não é brincadeira, não vou ali entrar ali. Né? O pós-operatório de uma cirurgia de palato incomoda, sim, eu sei, eu já fiz várias cirurgias do céu da boca. É uma recuperação chatinha, é uma área muito sensível, é na boca, né? Então, e o seu já era quase ali na garganta ali e tal, então é muito delicado. Vamos lá. Falta o quê, Igor? E quando é a próxima etapa da A próxima cirurgia? etapa da cirurgia é daqui a 6 meses. Então, eu ainda não sei como, ainda se eu vou fazer ou se eu vou fazer, mas no fundo do meu coração, eu ainda acho que eu preciso fazer, porque não é só o melhor para mim, mas também para outras pessoas. Claro. Inclusive, o médico lá, o dentista, ele pediu até autorização minha para ele postar umas fotos minhas lá, né, da boca, para mostrar como é o tratamento de fissura. Isso. E ele foi para São Paulo e foi, inclusive, falar sobre mim lá. Aí eu falei, pô, então tá bom. Se tá ajudando em algo, Claro. tá ótimo para mim. Então, daqui a 6 meses, tem essa cirurgia, então tô bem tranquilo. Vou fazer 2 cirurgias no mesmo dia, inclusive. Então, para mim, é uma honra poder ajudar, tá ligado? E é isso que eu. Maravilha. Perfeito. Vamos lá. Você sabe que você assiste o podcast de verdade, não fala que assiste e não assiste, ele assiste, viu? Ele assiste, ele comenta, ele engaja, ele faz tudo lá no podcast, aqui no podcast. Vamos lá. Chegou a hora da nossa pergunta ponto a ponto. O que é isso? Nós, fissurados, fazemos cirurgias. E toda cirurgia tem o quê? Tem ponto cirúrgico, para fechar aquilo que estava aberto, certo? Então, por isso que eu falei ponto a ponto. Então, Igor, aqui não existe resposta correta ou incorreta. Vai ser a resposta do teu coração. O que o seu coração mandar, você vai responder, tá bom? Então, vamos lá. Igor, se você pudesse escolher, tá? Tem duas opções aqui. Uma, nascer com fissura submucosa oculta ou não nascer com a fissura submucosa oculta. Qual dessas duas opções você escolheria? Rapaz, como eu já estou há muito tempo nessa área, então eu ainda prefiro submucosa, a fissura, porque foi através daí que eu conheci outras pessoas. Então, para mim, não faz diferença de ser porque eu sou o que eu sou hoje, graças à fissura. Então, para mim, não tem preço, eu não troco por nada. Isso aí. Respondido na lata, assim, ó, sem ir nem voltar, respondido assim. É assim que a gente gosta. Então, gente, eu cheguei toda empolgada aqui, né? Igor, você tem direito a fazer uma pergunta para mim, beleza? Tá certo. E segura aí, que eu vou pedir para o pessoal, antes de acabar esse podcast, por favor, ajude essa baiana aqui, dá um like, comenta o que é que você gostou, se você gostou, se não gostou. Ah, não quero falar se eu gostei. Então, fala de onde vocês estão assistindo, fala se você conhece alguém com fissura submucosa, ou como o Igor mesmo, ele fala oculta, fissura oculta. Você tem fissura oculta, ou você conhece alguém? Coloca aqui para essa pessoa ouvir esse testemunho de vida do Igor aqui com a gente. E não se esquece de ativar o sininho. Para quê? Para chegar a notificação assim que eu lançar, já chegar no teu celular aqui, você já sai correndo para assistir esse nosso bate-papo. E também estou concorrendo ao prêmio Melhor Podcast do Brasil 2024, na categoria Diversidade e Inclusão. Eu vou deixar aqui na descrição o site, o link, é só clicar,
fazer um cadastro bem rápido e votar no Fissurada Pode. Recados dados, pode fazer sua pergunta para mim. Então, vote lá, rapaziada, porque o que essa mulher faz, não só para a gente, mas também para outras pessoas acompanharem. Então, bora lá votar. Apoiar não só essa causa, mas também como a nossa causa. Então, bora lá apoiar ela e votar muito, que é importante para ela aí. E eu tenho duas perguntas. Você fez, Vixe, Maria, duas? Vá com calma, homem, vá com calma. você fez jornalismo, correto? Essa é a primeira pergunta? Não, Não acredito. não, só Não, para. Não? não, nunca, não sei nem como que faz isso. Eu sou enfermeira, sou formada, sou bacharel em enfermagem, mas não atuo na área já há muito tempo. Então, eu queria saber como foi o seu estágio já na fase adulta com a fissura. Foi para você um impacto muito grande ou foi muito tranquilo no primeiro estágio? No primeiro estágio da enfermagem, Isso. Qual foi o impacto? Com quantos anos? o meu primeiro estágio foi com 22, 20 e poucos anos, assim, 23 no máximo. Assim, Igor, eu nunca fui. Eu tenho um evento aqui que eu vou falar para vocês. Eu nunca sofri nenhum tipo de bullying na faculdade em relação à minha aparência, à minha voz, nada. Mas teve um estágio que eu fui fazer saúde bucal, né, no orfanato. E ao chegar lá, a criança me questionou por que a minha voz era daquele jeito. E ali, quando eu tinha entrado na faculdade, foi justamente quando eu tinha feito a minha última etapa da fono. Então, eu ainda não estava tão automática a minha voz, né? Então, quer queira ou quer não, acho que tinha alguns escapes, né? Eu comia palavras, né? Sílabas. Por exemplo, ao invés de falar casa, eu falava asa. Eu falava muito assim, né? Engolindo, como fala, engolindo palavras e tal. Então, eu não sei se naquele momento eu falei algo e ele falou assim: por que a sua voz é assim? Por que você fala assim? E ele fez várias perguntas, aí aquilo ali me deixou um pouco chocada, porque quando a gente recebe alta, né, desse processo, a gente acha, pelo menos a minha imaginação, que eu nunca mais ia receber nenhum tipo de questionamento, porque na minha cabeça eu coloquei que eu era uma pessoa não fissurada. Mas eu nunca vou deixar de ser fissurada. Eu vou carregar a minha marca, a minha assimetria pro resto da vida, né? Então, é isso. A segunda é por que você defende tanta causa dos fissurados? Uau! Por que eu defendo? Porque, acredite, até hoje, eu sofro consequências de não ter tido referências de pessoas com fissura labiopalatina. Eu acho que a referência é muito importante. Eu acho que o seu caso, o que a gente acabou de ouvir você falar, poxa, eu queria encontrar alguém igual a mim, né? E o quanto isso é importante. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. A gente quer estar aí no nosso grupo, na nossa tribo, na nossa, né, com a nossa galera, com a nossa, como é que chama mais assim, com a nossa turma. Imagina, você olha para os lados e você não vê ninguém igual, você só vê pessoas com o lábio íntegro, com a voz normal. E eu não era assim. Então, isso me causou vários prejuízos que hoje eu estou tentando reparar a partir do momento que eu me aproximei de novo desse universo. Ou seja, eu já coloquei na minha cabeça, eu nasci fissurada e vou morrer fissurada. E tá tudo bem, dá para ser feliz, dá para se amar, dá para amar outras pessoas. E é isso. Tipo, Respondido? respondido. E Massa. parabéns. Grande resposta, porque as pessoas acham que a gente vai fugir da fissura, mas a fissura veio da gente. Então, a gente precisamos se aceitar e também defender o que Deus botou pra gente. Então, temos que lutar, acreditar que Ele pode ter coisas melhores por vir. Porque não é porque você nasceu com a fissura que você
vai acabar seu mundo. Vai abrir outras chaves para Deus te abençoar e te iluminar ainda mais. É verdade. E aqui, gente, quando eu estava arrumando as coisas, né, para começar a gravar, aí eu vou expor os bastidores nossos aqui, tá, Igor? Aí eu falei assim, Igor, a gente poderia estar vivendo o nosso mundinho, né? Assim, eu sou fissurada, o Igor é fissurado. A gente não precisaria estar aqui hoje, mostrando nossa cara, falando sobre coisas que talvez até a mãe do Igor não sabia o que ele pensava, os parentes próximos falavam, e o Igor pensava isso? Sim, a gente pensa. Mas não é por nós somente, é pelo outro, porque a partir do momento que a gente se coloca, né, para expor o que a gente sente, o outro se conecta e não se sente mais sozinho, excluído, né, nessa solidão que é essa solidão de mundo, com um mundo cheio de pessoas. Não tem coisa pior do que isso. E é doloroso, né? E eu não sabia de quase nada. Foi através de minha mãe que apresentou o seu podcast. Eu falei, caramba, como assim? Fissura? Como assim? Nunca vi. Não, por favor, fale o nome da sua mãe, que eu vou mandar. Eu já ia esquecendo de mandar, já ia fechar o podcast sem mandar um beijo para ela. Nananina, não. Diga o nome dela. O nome dela é Dona Mônica. Dona Mônica, muito obrigada. Que várias Donas Mônicas apareçam, né, aqui no podcast. Se a Dona Mônica ela chegou até o podcast Fissurada Pode, é porque, Igor, de alguma forma, ela estava procurando e buscando algo da fissura por você, né? Para que você se sentisse bem, para que você se sentisse representado. Então, eu vou fechar com esse ato de amor que foi da sua mãe me achar, para me apresentar para você. Então, dona Mônica, que Deus te abençoe ricamente, assim. Eu tenho certeza, seu filho está no caminho certo. Deus já preparou, tá tudo certinho, tá na mão dele, já tá tudo preparado. É só a gente ter calma, esperar o tempo do Senhor, e já deu tudo certo. Ó, beijo, minha flor. Obrigada pelo carinho, dona Mônica. Obrigada. Deus te abençoe. Igor, mais uma vez, obrigada. Eu só quero agradecer muito a ela, porque a cirurgia foi um pouquinho delicado, porque só em casa. Falei, caramba, não tem nada pra fazer, já tá enjoado da série. Aí ela me mandou lá, eu falei, oxe, aí eu fiquei olhando, eu falei, isso é real? Ela falou, assista, é igual você. Foi até um podcast lá de duas meninas e das mães. Então, foi aí que eu comecei a seguir. Eu não virei só seu fã, mas também saiba que você é um grande amigo na vida toda e que pode contar sempre. Eu agradeço por não só defender a gente, mas também por se dedicar a gente. Muito obrigado mesmo, viu, Rita? Muito obrigada a você. E assim, gente, não esquece, compartilha tudo. Vamos procurar mais pessoas com fissura oculta para conectar com o Igor, para a gente trazer mais informações. Para a gente trazer mais informações. E é isso aí. Gente, até o próximo episódio e fica ligado, tá vindo muita coisa boa aí, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau.